nome é Jurema Marques. Sou trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Estou aqui na noite de hoje para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso capítulo 8, Bem-aventurado os que têm o coração puro. E o item que nos coube para nós estudarmos na noite de hoje é o item 13. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, faremos primeiro a nossa prece. Então vamos à prece. Senhor Jesus, amigo maior, guia e modelo e médico de nossas almas, Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, Teresa d'Ávila, nossa patronese, e aí os espíritos, benfeitores amigos da casa, Espírito Rafael, o Birajara e o Espírito Francisco, que sejam as nossas primeiras palavras um profundo agradecimento pela oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos trazer o fruto dos nossos estudos, de nossas reflexões, para compartilhar com todos os presentes nesta noite. E que seja em nome da nossa patronese, Teresa d'Ávila, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo, né? Que no nosso Evangelho, capítulo 8, item 13, que diz o seguinte, o nosso querido professor Allan Kardec: é necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são inclinados a fazer o mal. E porque árvores más dão mais frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Então, o nosso querido professor Allan Kardec traz para a gente, que é necessário que haja o escândalo, porque estamos no mundo de provas e expiações. E ainda, neste mundo, os homens tendem a fazer o mal. Ora, se nós formos pensar bem, é uma verdade, porque nós ainda somos imperfeitos, ainda não conseguimos praticar a lei de amor, que é a lei de Deus, às 24 horas do dia. Então, com isso, nós, em humanidade, tendemos muito mais ao mal. Por isso, há necessidade do escândalo. Agora, sabemos também que somos espíritos imortais e não tivemos só essa vida. Nós temos a nossa vida pretérita. Então, tem os escândalos também praticados nas vidas pretéritas, não só nessa vida. E isso quer dizer o quê? Que nós precisamos, nos reformar intimamente. Saber como está o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Para que desta forma possamos nos desvincular da questão do escândalo. Porque quando nos envolvemos no escândalo, não criamos desequilíbrios só para a gente. Também criamos desequilíbrio para o nosso próximo. Como a lei é de amor, precisamos pensar em nós, mas também precisamos pensar no nosso próximo.
nós formos pensar bem, como é que estamos vivendo atualmente? Neste momento que ainda estamos vivenciando a pandemia, né, do Covid-19, se nós formos pensar no que já passou, quantos escândalos houveram durante esse período? Um período difícil para todos nós. E se nós não tomarmos conta do nosso pensamento e do nosso sentimento, o que acontece com a gente? A gente acaba se envolvendo em vários escândalos. E para isso, nós precisamos estar atento a nós mesmos. Porque Kardec coloca que apesar de nós sermos imperfeitos, nós não temos a obrigação de praticar o mal, mas ainda estamos ligados àqueles sentimentos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do ciúme, do interesse pessoal. E com isso, nós acabamos nos envolvendo na questão do escândalo. Mas há sempre uma oportunidade para cada um de nós, porque a lei de Deus, ela não é uma lei punitiva. Nós erramos com a lei de Deus. Logo, precisamos nos harmonizar com esta lei. Mas ela não é punitiva. Ela vem como uma corrigenda para o nosso aprendizado. Se erramos na vida pretérita, precisamos corrigir esse erro. E isso vem como um aprendizado para que nós nos melhoramos, para que nós possamos progredir moralmente e espiritualmente. Então, isso é muito importante, porque a maneira de acertarmos as contas com a lei de Deus de que forma? É através do arrependimento sincero. E o arrependimento sincero é justamente quando entendemos de que a lei de Deus funciona com base no amor e que a minha escolha, quando errei, foi equivocada. Então, quando a gente se arrepende, né? Pensa naquilo que fez, se arrepende sinceramente, a gente entende que essa lei não é punitiva. E vamos saber, sabe o que Joana fala pra gente no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda? Ela diz o seguinte: inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo porque constituem advertências para a observância dos bons princípios. Porquanto, se assim não fora, dificilmente se poderia avaliar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, convidando as mais audaciosas conquistas morais. Então, ela quer dizer pra gente o quê, né? Que a gente ainda necessita desses escândalos por conta do nosso comportamento, por conta das nossas atitudes, por conta da questão do apego às coisas materiais, né? Dos nossos apegos, que ainda estamos muito apegados à questão da matéria. E aí a gente só pensa na gente. Aí a gente se torna egoísta, orgulhosa, né? Pensa apenas nos nossos interesses e com isso nós vamos praticando, né, o mal que a gente não necessita praticar, como diz aqui Kardec. Mas por essa tendência, por sermos ainda imperfeitos, a gente ainda cai neste erro. E ela continua dizendo assim pra gente: é necessário, por enquanto, a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque dessa maneira as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, que é todo elaborado em compromisso de dignificação e de engrandecimento moral. Então, a nossa proposta é o quê? É nos reformularmos moralmente.
é buscar ver os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos comportamentos e as nossas atitudes diante da lei de Deus. Lembrar que podemos não ser instrumentos do escândalo. Buscar nos afastar de qualquer escândalo no qual possamos estar nos envolvendo. Porque neste momento, se nós não temos nada a falar, ou a gente se cala ou muda de assunto. Mas devemos ser a estação final deste mal. Porque é esse exercício que devemos estar nos empenhando em fazer para que possamos nos melhorar enquanto espíritos imortais. Porque o mundo tem que progredir, o mundo é de progresso. Nós viemos para sermos felizes um dia e viemos para um dia chegarmos à perfeição. Se ainda estamos vivendo num mundo de provas e expiações, é porque faz parte ainda da nossa necessidade, porque nós é que necessitamos, porque ainda precisamos nos harmonizar com a lei de Deus, que é a lei de amor. E aí, nossa querida Patronese Teresa d'Ávila, lá no livro da vida, no seu capítulo 8, no item 4, ela diz assim: a fim de me estender tanto, foi para que se veja a misericórdia de Deus e a minha ingratidão, e para que se entenda o grande bem que Deus faz para a alma, dispondo a ter oração com vontade, mesmo estando totalmente disposta. Então, o que ela quer dizer com isso? Da importância da nossa oração, da importância de nos ligarmos a esses benfeitores amigos, a esses espíritos que caminham lado a lado conosco, sempre pronto a nos ajudar. Começando pelo nosso mentor, nosso guia espiritual. E aí ela diz pra gente que a gente tem que perseverar, que a gente tem que ter vontade de querer mudar. Mesmo diante de grandes obstáculos, de grandes sacrifícios e até nas quedas e nos nossos fracassos. Mas que a gente persevere com a oração, com os bons sentimentos, com os bons pensamentos, para que nós possamos, dessa forma, conseguirmos seguir o nosso guia e modelo, que é Deus, que é Jesus. Que Deus é nosso Pai, mas o nosso guia e modelo é Jesus. E Deus, como é o nosso Pai e que nos ama muito, sempre nos dá a oportunidade de encarnarmos e desencarnarmos e retornar a encarnar de novo, para que nós possamos sempre fazer as nossas boas escolhas. Então, o escândalo, ele pode vir, mas ai daquele que seja o responsável pelo escândalo. E nós temos que buscar estarmos nos afastando do escândalo, não sermos instrumento desse escândalo. Porque nós somos imperfeitos, mas não precisamos praticar o mal. E quando a gente pratica o mal, é porque nós estamos fazendo as nossas escolhas equivocadas. Então, nós um dia iremos compreender Deus, mas nós só poderemos compreender realmente Deus quando passarmos a vivenciar o amor. A lei de Deus, a lei de amor que está escrita na nossa consciência. Então, nós encerramos o nosso estudo de hoje, dessa passagem linda do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda está tratando do escândalo, dizendo que nós temos que empenhar o nosso esforço, a nossa boa vontade para nos tornarmos um homem de bem. Então, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo,
este código de conduta de nossas vidas. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade. Que a nossa patronese, Teresa d'Ávila, e os espíritos queridos do Centro Fraternal Teresa d'Ávila possam nos amparar na nossa caminhada, junto a esses espíritos amigos, a Jesus, que é o nosso guia e modelo. Gratidão pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do trabalho no bem. E que possamos, em nome da nossa patronese Teresa d'Ávila, em seu nome, Senhor Jesus, Tu que és guia e modelo e médico de nossas almas, mas sobretudo em nome de Deus, dar por encerrado o nosso estudo na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Paz e bem a todos e uma ótima noite.